Olá, começa agora o Conexão Unipan. Veja o que preparamos para você esta semana. Na última terça-feira, a Sociedade Brasileira de Cardiologia comemorou o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. Este ano, o tema da campanha é Eu Sou 12 por 8, uma alusão à medida ideal da pressão arterial. Aderindo a esta campanha, o Conexão Unipan traz uma série de matérias sobre o assunto. E ainda você pode conferir. Na Dica Cultural, a participação da professora Maria de Fátima Silva Porto, falando sobre o filme Minhas Duas Mães e Meu Pai. E na agenda você acompanha os próximos eventos do Unipan. Tudo isso daqui a pouco no Conexão Unipan. Voltamos em instantes. Você sabe o que é pressão arterial e por que sempre devemos estar de olho nela? O que é mito e o que é verdade sobre os males da pressão arterial? Quem vai contar tudo isso para nós são os professores do curso de farmácia do Unipan. As batidas do nosso coração são as responsáveis pela pressão arterial. Esta pressão é necessária para que o sangue chegue a todas as partes do corpo. Mas esta pressão varia e quando ela atinge níveis muito altos, isso pode ser um perigo para o nosso organismo. A pressão arterial é a força que o sangue exerce sobre a parede das artérias. Então, essas artérias, são elas responsáveis por levar oxigênio, levar o sangue até os tecidos e os órgãos. Então, se exerce uma pressão muito grande dessas artérias, elas vão se desgastando e automaticamente esses órgãos começam a se comprometer. E como a gente tem alguns órgãos que a gente considera como órgãos vitais, que a gente não tem como sobreviver sem ele, a importância de controlar a pressão arterial é muito grande. Então, uma pergunta que eu sempre faço é por que controlar a pressão? Porque todo mundo fala tanto em se controlar a pressão arterial, mas quando a gente questiona o porquê, a maioria das pessoas não sabe. É exatamente para preservar essas artérias, para que se chega a oxigenação com o sangue em todos os tecidos, esses tecidos continuem vascularizados e como a artéria é o caminho, é como se fosse um cano que tem o sangue lá dentro, ela precisa estar preservada para exercer essa função de circulação sanguínea no organismo. Então, a gente precisa preservá-la o máximo possível para evitar algumas doenças. Eu Sou 12 por 8 é o tema deste ano da campanha de conscientização sobre os riscos causados pela hipertensão arterial, realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. O número representa o nível normal da pressão arterial. Na realidade, o 12 por 8 a gente considera como um valor ideal, mas a pressão da gente nunca vai ser sempre 12 por 8. Por quê? Se você tem um estresse, se você tem uma notícia ruim, se você tem uma ingestão maior de sal, se você antes de aferir pressão arterial, você estiver caminhando, isso tudo pode levar a alterações desses valores. Mas o 12 por 8, que é o 120 por 80, que tecnicamente a gente fala, é importante porque a pressão dentro dessa artéria não é tão grande. É um valor que você consegue preservar essas artérias e, consequentemente, esses órgãos que a gente precisa para sobreviver. A pressão é aferida através deste aparelho de nome complicado, mas conhecido apenas como aparelho de medir pressão analógico. Tem também o aparelho digital, que exerce a mesma função. O importante são os cuidados que devem ser tomados na hora de aferir a pressão, como a posição do corpo e até mesmo não ingerir certas bebidas como o café. Tudo isso para não comprometer o resultado do exame. A pressão arterial é um parâmetro muito importante para o médico. Por quê? É através desse valor que o médico vai definir se aumenta, se troca a medicação, se reduz dose. Então, os profissionais que fazem essa aferição devem ter uma responsabilidade muito grande, porque o aparelho tem que estar devidamente calibrado, o paciente tem que estar assentado ou deitado,
As pernas não podem estar cruzadas, ele não pode ter feito atividade física nos 30 minutos antes da aferição. A ingestão de café não é indicada, de chocolate. Então, assim, tem vários parâmetros que são definidos pelas diretrizes, né, brasileiras, da forma adequada de monitorar, de medir essa pressão. Então, como para o médico é muito importante, todos os profissionais têm que ficar atentos a esses detalhes, que é o que vai dar uma exatidão no valor dos níveis pressóricos, ou seja, da pressão arterial sistólica e diastólica. Quem opta por ter em casa o aparelho digital de aferir pressão deve ter ainda mais cuidados. Ele deve ser calibrado frequentemente. O lado positivo é que o paciente ele pode estar fazendo a aferição dessa pressão arterial. Só que se ele descalibrar, a pessoa não sabe, continua medindo e tendo valores fora do real. Então, ela não sabe se está controlado ou não. Então, para quem tem o aparelhinho, o importante é que faça uma calibração, então leve num local especializado para fazer a calibração de 6 em 6 meses, ou que leve na farmácia para se fazer, ou no consultório médico para se fazer a aferição pelos 2 aparelhos, fazendo uma correlação entre os valores encontrados nos 2 aparelhos. Como o assunto é muito discutido, surgem ideias mirabolantes e medos sem fundamentos. Ellen Carla vai desvendar agora todos os mitos que envolvem a pressão arterial. O importante da campanha, né, que eu sou 12/8, que a gente deve até esclarecer, a gente nunca vai ter esse valor exatamente. Então, pode um dia que você tenha 130/80, 13/8, 12/7, que é o 120/70. Então, é aproximadamente esse valor. Então, se você obtém valores próximos a isso, você, consequentemente, está conseguindo a manutenção dessas artérias e, consequentemente, prolongando mais a vida desses órgãos que a gente considera, principalmente os órgãos vitais, que são essenciais, né, para a gente sobreviver, que a gente não sobrevive sem eles. O farmacêutico tem um papel muito importante no auxílio do paciente hipertenso. Na farmácia universitária do Unipan, além de aferir a pressão, é feito um relatório com os valores dos níveis e horários para ser entregue ao médico. O farmacêutico, dentro da atenção farmacêutica, ele pode estar monitorando, ou seja, aferindo essa pressão arterial, e com esses valores de aferição a gente faz um relatório que encaminha para o médico todos os níveis pressóricos fora do ambiente hospitalar ou fora do consultório, para que o médico faça uma reavaliação, caso necessária, dos medicamentos. Um dos grandes aliados no controle da hipertensão é manter sempre uma alimentação balanceada. E isso pode ser eliminar de vez alguns alimentos da sua dieta ou acrescentar outros. O principal ingrediente responsável pelo sabor da maioria dos nossos alimentos é um grande vilão para os hipertensos, o sal. Mas uma dieta adequada pode se tornar uma grande aliada no controle da hipertensão, explica a professora do curso de nutrição do Unipan, Karina Locatelli. Bom, uma alimentação adequada ela é fundamental para melhorar os níveis pressórios, além de impedir que haja alguma complicação dessa elevação da pressão arterial. Mas quase ninguém se preocupa com a escolha dos alimentos. E a presença de uma grande quantidade de sal em algumas comidas surpreende a muita gente. Não, me surpreendeu bastante. O refrigerante, o leite, não imaginava. E eu bebo leite pra caramba. Mas quem pensa que apenas diminuindo a quantidade de sal na hora de fazer a comida já é o bastante, se engana. Muitos alimentos que você nem imagina contêm mais sal do que o hipertenso pode consumir. Tudo que for muito salgado, então as carnes que são muito salgadas, enlatados, embutidos e alguns alimentos que são ricos em sódio, por exemplo, a carnes em geral e o leite, que também é rico em sódio. Depende do grau da hipertensão. Se o indivíduo for hipertenso grave, ele deve consumir no máximo 2 a 3 gramas de sal por dia. Então vai depender do grau da hipertensão, então é melhor ele ser avaliado para passar por um processo de reeducação para avaliar a necessidade de sódio desse indivíduo. Para os hipertensos que gostam de uma comida bem temperada e sofrem com a retirada do sal, há uma solução.
o gersal, um tempero feito com sal e gergelim. Veja só como fazer. Para 9 partes iguais de gergelim, separe 1 parte de sal. Em uma panela, torre o gergelim e antes que ele fique muito escuro, retire do fogo e bata junto com o sal no liquidificador. Karina explica como usar este tempero. O gersal é o que a gente chama de sal de gergelim. O indivíduo, ele, em vez de usar o sal de cozinha, o tempero de cozinha normal, ele vai fazer uma mistura de 9 partes de gergelim para 1 parte de sal e utilizar essa mistura como tempero convencional da sua alimentação. Ele tem um sabor um pouco mais forte, no início a pessoa ela vai estranhar esse sabor, mas depois que acostumar ela vai perceber que é bem mais agradável do que comer a comida totalmente sem sal. Além de diminuir a quantidade de sal na alimentação, os hipertensos devem incluir outros alimentos, como frutas, verduras, legumes, na dieta diária. A própria retirada do sal normalmente já ajuda a melhorar esses níveis pressórios, mas outros alimentos eles são importantes não apenas para auxiliar no tratamento da hipertensão, mas também para controlar as outras comorbidades que existem com a hipertensão. Então, frutas, verduras, legumes, os vegetais e frutas ricas em vitamina C, em vitamina A, são fundamentais para estar auxiliando esse indivíduo que possui hipertensão arterial. Ponto para quem se preocupa e procura incluir no cardápio alimentos naturais. Eu preocupo um pouco, né? Eu como muita verdura, fruta, pratico exercício, para nunca ter o risco assim de ter uma pressão mais alta, mais baixa, ter algum problema. Eu procuro mais, né, uma alimentação mais saudável, rica mais em legumes, hortaliças, mais preferência mesmo, igual eu te falei, frutas e verduras, alimentos com pouca gordura, pouco sal, né? E até mesmo massas, né? Porque devido à massa também que pode aumentar no colesterol, né? Igual açúcar também a gente deve estar evitando. A gente procurar o médico, né, periodicamente, fazer controle da pressão, mesmo que a gente não é hipertenso, mas é sempre a gente olhar a pressão pelo menos uma vez na semana. Não, quanto à alimentação eu nunca preocupei não, que a minha alimentação é normal, eu nunca abusei da sorte, né, que tem muita gente que gosta de comer demais churrasco, esquece de comer outras coisas, né, às vezes até a carne salgada no churrasco, a pessoa abusa, aí vem os resultados negativos depois, né? Eu sempre cuidei da minha alimentação.